Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula, tá? De fundamentos. Nosso tema de hoje é sobre os sinais vitais, tá? Nós estamos aí na parte 3 desse conteúdo, ok? Nós vamos falar hoje sobre a pressão arterial. E o que vem a ser a pressão arterial? A pressão arterial é a força exercida pelo sangue na parede arterial. Então, quando eu expliquei da parte de frequência cardíaca, eu falei para vocês, né, que lá átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, né, o sangue passando por todo o coração. Então, e a hora que o sangue sai lá do ventrículo esquerdo e vai para todo o corpo, ele precisa de uma força, de uma pressão. Então, essa pressão exercida, né, pelo ventrículo esquerdo para jogar esse sangue, né, na artéria principal, que é a nossa aorta mais grande, que vai levar o sangue para todo o corpo. Então, essa pressão é o que nós determinamos de pressão arterial, tá? Então, essa força que o sangue exerce na parede das artérias, tá? Lógico que ele move de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão, então ele sai da parte superior do corpo e vai até os membros inferiores e depois retorna, né, através do que nós chamamos de retorno venoso. É uma medida de pressão, né, e a gente mede em milímetros de mercúrio, mmHg. Então, toda vez que eu vou verificar a pressão que vai estar lá, 120 por 80, é 120 por 80 o quê? mmHg, ok? Igual lá na frequência cardíaca, a gente tinha lá batimentos por minuto, frequência respiratória, RPM. Então, aqui nós temos o mmHg, que é a medida da pressão, que é milímetros de mercúrio. E justamente a gente vai ter uma pressão arterial sistólica e uma diastólica. Quando eu também expliquei frequência cardíaca, eu falei para vocês. Então, eu tenho uma contração e um relaxamento do coração, uma contração e um relaxamento. Um momento de contração nós chamamos de sístole cardíaca e o momento de relaxamento da diástole, tá? Então, o valor mais alto, né, para vencer e fazer essa contração, que é o momento da sístole, é o valor maior, tá? Então, esse é o maior número que nós temos durante a verificação. Depois, há uma redução desse valor da pressão até o início do relaxamento do coração. Então, por isso que nós temos aí o valor máximo e o valor mínimo, tá? Então, a pressão mais elevada nas artérias e aqui a pressão mais mínima, né? A pressão mais baixa verificada, tá? Lógico que a pressão arterial ela varia também, tem seus fatores, igual lá na frequência cardíaca, na frequência respiratória. Então, o que altera a pressão arterial? Os fatores são muito parecidos. Nós temos a idade, né? Então, pessoas mais jovens costumam ter uma pressão menor, pessoas mais idosas às vezes já têm, né, por um processo de calcificação das artérias e por N fatores, aterosclerose, né, acúmulo de gordura, enrijecimento das artérias, tá? Então, tudo isso, né, pode fazer com que as pessoas, por exemplo, mais velhas, tenham uma pressão arterial mais elevada. Então, a idade, etnias, né, então tem diferença de raças, os negros costumam ter uma pressão arterial mais elevada, de maior difícil, de controle mais difícil, tá? O excesso de peso e obesidade, fator super importante, porque para eu levar um sangue para todo o corpo, até na periferia, né, de um paciente obeso, é mais difícil do que um paciente mais magro. O coração tem que se esforçar mais para, em todas as células, né, as adiposas aí, as células de gordura também precisam receber nutrição. Então, para levar todo esse sangue, eu tenho um esforço cardíaco maior, tá? Ingestão de sal, porque o sal, existe uma bomba de sódio e potássio, que vocês vão aprender em fisiologia, né, que é um controle que faz parte de um controle nervoso que ajuda lá naquele negócio que eu falei para vocês que chama nó sinoatrial, que é o que faz disparar o coração. Então ele funciona, né, por essa bomba de sódio e potássio que faz os disparos elétrico. E o sal tem muito sódio, então ele pode interferir nesse processo, tá? Ingestão de álcool, tabagismo, né? O cigarro traz várias consequências para a pressão arterial, vocês vão aprender tudo isso, tá? Sedentarismo, né? Pacientes que, né, não fazem nenhuma atividade, então tem um esforço cardíaco diferente. Exercícios físicos, lógico, se eu acabei de fazer um exercício, eu tenho uma chance de elevação da pressão arterial mais fácil. Emoções, né? O paciente teve uma notícia muito ruim, a morte de algum familiar, alguma coisa, isso faz elevar
elevar a pressão arterial. Tem pacientes até assim, às vezes morreu o filho e a mãe era hipertensa, né? A hora que ficou sabendo a notícia, teve um infarto, tá? Então, tudo isso porque subiu demais a pressão, ok? Então, processos emotivos também alteram a pressão arterial. E patologia, se a pessoa tem às vezes um problema renal, um problema pulmonar, né? Alguns outros problemas que interferem aí na pressão arterial. Lembra que eu tenho classificações? Então, a minha pressão eu tenho uma classificação, né? Então, eu posso estar normotenso, hipertenso ou hipotenso, ok? Essas são as classificações. Existem alguns detalhes, por exemplo, para a gente tomar um pouquinho de cuidado, né? Para pressão ortostática ou postural, né? Ou seja, aquele levantar e abaixar. Isso dá uma diferença na pressão mesmo. Então, por isso que alguns pacientes, às vezes, a gente precisa medir ele na posição deitada, depois sentada, depois em pé, tá? Porque às vezes é só uma alteração de pressão conforme a postura. Então, às vezes sentado deu mais alto, por exemplo. E a hora que ele levanta não tá normal. Então, às vezes o paciente, o médico vai lá e medica um monte e a hora que ele levanta ele cai no chão, desmaia, né? Porque às vezes, por exemplo, o remédio pode estar em excesso, porque toda vez eu às vezes verifico sentado e sentado dá um pouquinho mais alto. Então, alguns pacientes a gente faz até controle, por exemplo, deitado, sentado e em pé, tá? Para verificar essa diferença. Existe uma outra classificação que nós chamamos de tensão divergente, quando a máxima e a mínima estão muito longe, e tensão convergente, quando a máxima e a mínima estão muito próxima, né? Então, sistólica e diastólica longe e sistólica e diastólica próxima. Por exemplo, 100 por 80, né? É o vulgo 10 por 8, tá? Mas o correto não é 12 por 8, é 120 por 80, tá? Porque é um valor de pressão, que ele vai, por exemplo, lá naquele negócio que mede a pressão, que chama manômetro, ele vai até 360, né? Então, tem lá toda uma curva, então não é 36, é 360, por isso a gente mede lá, tá 20 por 12, não, tá 200 por 120, ok? Para vocês também já aprenderem a não falar errado, tá? Então, a 100 por 80 tá muito próximo, né? O 10 por 8 está muito perto, então por isso há às vezes isso que nós chamamos de tensão convergente, ok? Essa é a classificação. Então, para processos de hipertensão, para a gente saber. Então, o paciente foi lá na unidade, verificou a pressão arterial, né? Aí tava 15 por 8. Como que tá a pressão dele, né? Então, a pressão é algo bem complicado. A gente sempre tem que verificar. Esse paciente, ele já é hipertenso? Ele já toma o remédio da pressão? Ele sabe que ele tem a pressão mais elevada? Não, não sabe. Aconteceu alguma coisa? Veio correndo, veio andando, fez exercício há pouco tempo, tomou um susto, teve algum daqueles fatores que alteram a pressão? Então, pode ser que é por isso, tá? A gente nunca fala, nossa, o paciente ele tem pressão alta, mediu uma vez na vida, estava 15 por 8, né? 150 por 80. Não, a gente tem que fazer o que a gente chama de controle, a gente tem que verificar várias vezes, então por uma única medida a gente não classifica o paciente como um paciente hipertenso ou que tenha pressão alta. A gente faz um controle desse paciente, ele precisa ver em diferentes horários, de manhã, de tarde, de noite, porque às vezes está subindo em mais um horário, né? Precisa ver em diferentes dias, tá? Pra gente ter o que nós chamamos de controle, tá bom? Ou mapa da PA, né? Pra fazermos esse controle e verificar se foi às vezes um episódio isolado, né? Aquele dia, aquele dia estava nervoso porque ia consultar, né? O pessoal tem muito medo, que a gente chama de hipertensão do avental branco. Entra na unidade de saúde, entra para consultar, já começa a ter uma taquicardia, né? Já dispara o coração, já fica com medo, às vezes medo de ver um resultado de exame e daí a pressão sobe. Tá? Por isso existe uma classificação, né, que tá aqui na tabela, mas para a gente ter certeza, né, se esse paciente nunca foi hipertenso, por exemplo, então a gente precisa medir mais vezes. Não, ele já é hipertenso. Então, eu já sei, então a gente, a pressão do senhor tá um pouco alta hoje, tá? Então, por isso que aqui tem a classificação que eu vou comentar com vocês. O que seria uma pressão ótima? Menor do que 120 e menor do que 80. Então, o menor de 12 por 8, tá? 12 por 8, excelente. O que é uma pressão normal? É normal ainda, tá? Menor do que 130, menor do que 85. Então, tá 13 por 8. Também tá boa, tá? Uma pressão normal, não tá tão excelente, mas está normal. Uma pressão que a gente chama de limítrofe, ou aquela pessoa que tá ali no limite
limite que de repente talvez venha a desenvolver um processo, né, hipertensivo. Quem fica entre 130 e 139 na máxima e entre 85 e 89 na mínima, tá? Então, se o paciente ele tá 135 por 85, né? Então, ele já tá limite, porque já tá subindo essa pressão, tá? O que seria hipertensão estágio 1? Acima de 140, né? 140 a 159, 90 a 99. Então, o paciente 14 por 9, a gente considera ele hipertenso estágio 1. Quando eu já repeti, repetindo para vocês, quando eu verifiquei mais de uma vez e todas as vezes ele nunca ficou abaixo de 14 por 9 ou sempre ficou, por exemplo, 14 por 9, ou que a gente chama de média. Então eu vi 5 vezes, aí eu procuro ali e faço a média daqueles valores. E na média ele tá ficando 14 por 9. Então esse paciente é hipertenso estágio 1, né? Tem que cuidar e fazer alguns tratamentos, ok? Mas lembrem, não é uma medida única. Hipertensão estágio 2, entre 170 e 79, entre 100 e 109. Hipertensão estágio 3 é aquele paciente que tem maior ou igual a 180 e na diastólica maior ou igual a 110. Então, aquele paciente 200, né, por 100, ele tá num quadro, né, hipertenso estágio 3, tá? Que a gente precisa de uma intervenção imediata, né, para ele não vir a ter algum outro problema de saúde, tá? E uma hipertensão sistólica isolada, o que é isso? Eu só tenho a sístole alta, é o paciente que às vezes fica 15 por 8, né, 15 por 7, né, então a de cima é alta, mas a de baixo, a diastólica, ainda está baixa, tá? É o que a gente chama de hipertensão sistólica isolada. Então, qualquer um desses valores a gente faz a classificação. E sempre lembrando, aqui tem uma observação aqui embaixo, tá? Eu sempre vou no maior valor, então de repente esse paciente ele é 14 por 10, certo? Olhem aí na tabela de vocês. 14 seria hipertensão estágio 1, 140. Só que o 100 está na hipertensão estágio 2, então a gente considera o maior valor, né, dentro da sistólica ou diastólica. Então ele fica como hipertenso estágio 2. Ok? Então, essa é a classificação para quando a gente tem um paciente, né, para classificá-lo em sintomas e sinais de hipertensão arterial ou pressão alta, ok? E quais são as recomendações? Se ele está 130 por 85, tranquilo, reavalie em um ano, procura, né, ter estilo de vida saudável, né? Se ele já está entrando na limítrofe, vou reavaliar em 6 meses. Então, venha me verificar a pressão de novo dentro de 6 meses, né? Não demora demais para vir. Vamos mudar estilo de vida. Se é obeso, vamos perder peso. Se ingere muito sal, vamos diminuir o sal. Se é sedentário, vamos fazer exercício. Se fuma, vamos parar de fumar, tá? Então, limítrofe a gente vai tentando melhorar. Se já está estágio 1, a gente confirma em 2 meses, faz toda a confirmação e esse paciente provavelmente vai ter que fazer esse controle que eu falei para vocês, vir medir mais vezes e daí depois passar por uma consulta médica para decidir se ele vai entrar com medicamento ou não, porque provavelmente ele já é um hipertenso estágio 1. Hipertensão estágio 2, também faço controle, né? Só que eu tenho que verificar mais vezes dentro do mês, tá? Lá na unidade de saúde e vou, né, provavelmente fazer algum ajuste de medicação, né, o médico. Hipertensão estágio 3 é o paciente que eu preciso medicar na hora, então se ele tá lá 180 por 100, é o paciente que vai tomar um remédio ali na unidade ou no pronto-socorro antes de ir embora para baixar, espera baixar, depois vai liberar, tá? Então se o paciente está 15 por 8, precisa já tomar um remédio correndo? Não, vai reavaliar, vai ver se ele não teve nenhum fator que aumentou, vai sentar, esperar um pouco, medir daqui a pouco de novo, ok? Alguns detalhes da verificação da pressão arterial. Existe o método direto e indireto, né? Método direto é eu colocar um catéter lá aqui dentro da artéria, mas isso a gente só faz nos pacientes na UTI que tem um catéter central, tá? Que é o mais difícil. Geralmente a gente usa o método indireto, que é com o aparelho de PA, que nós chamamos de esfigmomanômetro, tá? Então a gente usa o de ouvir, que é o estetoscópio, e aquela tira, né, que aperta, que nós chamamos de esfigmomanômetro, que já tem a imagem para vocês.
Então, na primeira vez, nunca medir na vida. A gente verifica nos dois braços e vê qual é o lado, né, maior, e a gente segue aquele lado maior, porque às vezes dá uma diferencinha de um braço para o outro. Às vezes esse paciente tem alguns problemas que eu não posso verificar em um dos lados do braço ou, por exemplo, nos dois braços, tá? Existem contraindicações. Por exemplo, para paciente que às vezes faz quimioterapia e tá com catéter, né, que eu não posso. O paciente está tomando soro desse lado aqui do braço, a gente verifica no outro. O paciente tem um catéter de fazer hemodiálise, que a gente chama de fístula, né? É um procedimento cirúrgico que faz, também não posso verificar. Paciente que fez esvaziamento linfático, por exemplo, pacientes que fizeram mastectomia, retiraram a mama por câncer de mama, às vezes esvazia, né, o sistema linfático. Se você apertar, aquele braço vai inchar e vai continuar inchado. Então não posso ficar apertando porque o sistema linfático que drena, né, ele teve alterações porque teve retirado suas glândulas, então eu não posso verificar naquele braço, tá? São situações que a gente, né, não pode, por exemplo, verificar, são contraindicações, aí a gente vai procurar o outro braço ou, se precisar, por exemplo, a perna, tá? Então, se necessário, eu verifico nos dois braços para ter certeza, sempre a diferença de 1 minuto entre cada medida. Então, medir agora, esvazia, retira, murcha, espera 1 minutinho para verificar de novo. Não adianta ficar verificando uma sequência uma atrás de outra, que às vezes dá alterado, tá? E a gente vai ouvir o que nós chamamos de som de Korotov ou ruídos Korotov. O que é isso, né? Existem algumas fases, mas nós ouvimos principalmente o início dela e o final, por isso que é a máxima e a mínima. Então, o que eu ouço aqui inicialmente, que é a primeira batida, que é a sístole, foi na hora que o ventrículo contraiu e distendeu a artéria, certo? Então, isso, né, nós chamamos de sístole, é o volume máximo. Então, por exemplo, 140, 180, né, 120. Ouvi. Depois disso você vai ouvir assim, ó, tum, bateu, aí você olhou lá no manômetro, que é o aparelhinho, né, que a gente fica olhando, tá? Olhou lá, bateu, né, o ponteiro tava no 120, tum. Depois disso você vai ouvir tum, 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 até desaparecer. Então, hora que desaparece é o som final de Korotov, né? E aonde que desapareceu? Em que valor que tava? Então, às vezes ele teve a primeira batida lá no 120, tum, né? Foi descendo, descendo, tum, 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 e lá no 80 desapareceu, né? Então, foi a hora que foi o valor mínimo, que foi o relaxamento do coração, tá? Teve a diástole. Então, som máximo e o som mínimo, né? Então, a primeira batida, depois você vai ouvir, ó, os ruídos no meio, né? Que são as outras fases, tá? E no final, a hora que se encerra, né? É a diástole cardíaca, então, valor máximo e valor mínimo, ok? Esse é um esfigmomanômetro, tá? Tem o de velcro, que é mais fácil, geralmente, que é aquele que gruda. Tem o de pontas para enganchar, né? A gente nem tem tanto desse aqui mais, mas ainda existe por aí. Tem os digitais, né? Digital do braço, digital do antebraço. Entre os digitais, a gente prefere mais do braço, porque daí ele é mais confiável e mais preciso, né, junto com o que nós verificamos normal com o manômetro, tá? Do que ao invés dos digitais. Hoje em dia tem digitais muito bons, alguns não tanto, outros melhores. O que a gente sempre orienta? O paciente mediu lá na casa, ele tem um aparelhinho digital, tá muito alterado? Dá um pulo lá na farmácia, no posto, né, para verificar, para confirmar, leva o aparelhinho dele, a gente verifica no dele, verifica no nosso, tá? Para ter certeza, porque alguns digitais às vezes desregulam muito rápido e às vezes não fica o valor correto, ok? Então, esse é o esfigmomanômetro, né, que tem a alça, né, ou cinta, tem aqui os prolongamentos, isso aqui nós chamamos de pera, que é onde a gente aperta, que tem aqui o controle para a gente abrir ou fechar. E esse aqui é o manômetro, que é onde está esses valores da pressão que eu falei para vocês, né, que é aqui que a gente vai olhar e verificar, né, o valor que está acontecendo a primeira batida e a última, certo? Joia. A técnica, pessoal, não se preocupem tanto, que depois eu faço a demonstrativa e depois, assim que a gente retornar também, nós vamos treinar, tá? Quem tem aparelho em casa, né, tudo bem, se quiser ir treinando por aí, em algum familiar, ok, tá? Para a técnica, o que nós fazemos? Separamos tudo o material,
vemos se o aparelho está calibrado, é importante isso. Esses aparelhos a gente tem que calibrar pelo menos uma vez por ano, nos serviços de calibração, porque senão eles ficam todos desregulados, né? Então, se é um aparelho novo, ok. Se já é um mais antigo, teve bastante uso, é bom estar calibrando, tá? Posiciona o paciente, pode, como eu disse, pode ser deitado, pode ser sentado, tá? Geralmente o paciente no dia a dia sentado, né, com o antebraço, né, virado com isso aqui que nós chamamos de fossa cubital para cima, com o braço apoiado abaixo do nível cardíaco, né? Então o coração tá aqui, né? Eu deixo meu braço aqui apoiado para podermos colocar a tira, tá? Explica o paciente, um procedimento do paciente. Se esse paciente ele veio andando, tem que aguardar 5 a 10 minutos sentadinho. Então, chegou andando, veio de bicicleta, senta e aguarda um pouquinho para normalizar, tá? E veja se o paciente não tá com a bexiga cheia, não acabou de fazer exercício, não acabou de fumar, tomar café, né? Sofreu alguma emoção, como eu disse, que daí você já sabe, se der um pouquinho mais alto, né? A gente já tem uma noção que é por conta dos fatores, tá? Manter as pernas descruzadas, então o paciente, né, não fica com a perna cruzada, a gente pede para deixar, né, as pernas descruzadas, né, em ângulo reto, porque eu posso fazer compressão da artéria abdominal e com isso aumentar o valor da pressão, então deixa o sangue fluir normalmente aí para os membros inferiores. Ajeito, né, o braço, né, posiciono, como eu disse para vocês, palma da mão voltada para cima. Peço para o paciente não ficar falando enquanto você está verificando, porque senão você não consegue ouvir direito. Se esse paciente, se você tem dúvida, a gente faz a medida da circunferência do braço. Pega uma fita métrica e mede, tá? E tem uma tabelinha que vocês vão utilizar para fazer o resumo, tá? Lá tem o que? Justamente o tamanho, né, da tira do esfígmo, para quê? De acordo com a circunferência do braço, porque tem braços um pouco maiores, com circunferência maior, braços de obeso, por exemplo, tá? Então, às vezes, o tamanho padrão de adulto não funciona, porque o velcro nem fecha. Então, a gente precisa pegar, por exemplo, o aparelho que a gente chama de obeso ou mais largo, que daí ele é mais largo e mais comprido. Então, com isso, consegue a braçadeira dar toda a volta, né, de acordo, e aí fechar adequadamente. Se um obeso verificar com um aparelho menor, a compressão é maior e isso pode dar um falso positivo. Às vezes a pressão vai estar mais alta, tá? Isso é importante. Então, a circunferência do braço tem que estar de acordo. Eu sempre tenho que sobrar na braçadeira uma quantidade, né? E aqui o velcro fechar totalmente, que a gente chama aqui o tamanho ideal de 40% da circunferência braquial e 80% para comprimento. E aí tem um resuminho, vocês olhem a tabela para vocês aprenderem, tá? E aí com isso a gente determina as diferentes braçadeiras, tá? Então selecionei lá a braçadeira e o manguito adequado, posiciono, então a gente sempre deixa uns 2 dedinhos aqui acima, né, da fossa cubital, onde a gente vai colocar a campânula do estetoscópio, né, que é aquela rodela do esteto, a gente coloca aqui em cima para ouvir aqui na artéria braquial, tá? Então a gente posiciona aqui os 2 dedos acima e um dedinho aqui de folga, tá? Depois a gente faz a técnica para vocês visualizarem melhor, tá bom? Isso aqui também eu explico na prática, senão vocês não vão entender. Coloquei, fechei, eu vou apertar aquela pera, né, que é inflar, vou enchendo, 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 enchendo até quanto? Até mais ou menos uns 20 a 30 a mais do que o paciente costuma ter. Então eu sempre pergunto, qual é o valor da sua última pressão quando você viu? Ah, filha, tava 12/8, então você vai inflar até uns 15, 16, tá? 17, não precisa ir até o fim, porque isso aperta o braço do paciente, incomoda. Agora não, o paciente fala, filha, eu sou hipertenso, minha pressão tá sempre 15, 16, 18, então aí você infla mais, até 20, 22, 24, tá? Porque aí você infla mais, você sobe mais, porque depois você vai abrir devagarinho a pera e ela tem que descer, então tem que ter um tempo ali sem nada para você concentrar para poder ouvir a primeira batida, certo? Então, coloco ali a campana, vou inflar e depois vou soltando devagarinho para ouvir, tá? Vou ouvindo, como eu disse, o primeiro som e o último som de Korotov, tá? E aí eu acabei, já ouvi o último, aí eu abro
né, e termino de soltar o ar para aliviar também a sensação de pressão ali no braço do paciente. Informo o valor do paciente e daí eu vou falar para ele, né, porque como eu disse, eles sempre vão querer uma resposta. A pressão do senhor tá 150 por 80, tá 15 por 8. Tá boa, fia? Aí você tem que falar, olha, o senhor já tá numa hipertensão, né? O senhor já toma remédio, não toma, tomou hoje, né? Ou não, fia, acabei de tomar, acabou de tomar, ainda não fez efeito, né? Então a gente sempre avalia para ver como que tá, se às vezes é a primeira vez que o paciente mediu na vida, que ele não tá muito bem, então justamente pode ser que ele tá descobrindo ali uma hipertensão e a gente precisa ver mais vezes, como eu expliquei para vocês, tá? Registra o valor, tá bom? E cuidado com barulhos externos, se vocês ficarem batendo alguma coisa na mesa, né, bater a caneta, alguma coisa, atrapalha, né? Vocês não vão conseguir ouvir o ruído adequadamente. Hipertensão do avental branco foi o que eu disse para vocês, é esse medo, né? Às vezes a pressão tá sempre ali, 140 por 90, o paciente não tem problema nenhum, tudo tranquilo, mas quando ele faz aquelas monitoramento domiciliar ou ele verifica em outro local, né? Ele não tem uma alteração, né? É o que a gente chama de hipertensão do avental branco. Toda vez que vem consultar, toda vez que vem no posto medir, sobe. E isso acontece, né, com algumas pessoas. É importante aí fazer aqueles mapeamento que faz na casa, que a gente chama colocar o holter, tá? Que é aquele aparelhinho que fica medindo 24 horas. Aí na casa dele deu tudo normal, tá tudo certo, tá? Então é justamente essa situação ou tensão de vir visualizar dentro da unidade. E aqui é um exemplo verificando no membro inferior, quando for necessário, né? O que é o princípio? Eu vou apertar com uma abraçadeira para o sangue parar de passar por um pouquinho. Aí eu vou colocar o estetoscópio em uma das artérias. Aí eu vou abrir e deixar o sangue passar. Com isso eu vou conseguir ouvir, a hora que o sangue sai lá do ventrículo, eu consigo ouvir aí o valor máximo e o valor mínimo. Então isso pode ser em qualquer artéria do corpo onde a gente consiga, né? Braço, perna, tá bom? Então aqui eu vendo, por exemplo, aqui na artéria pedial, que nós já aprendemos. Então eu coloquei a braçadeira aqui, né, na região de tornozelo e tô colocando, né, aqui é um outro aparelhinho ultrassônico, mas pode ser o estetoscópio ali na região, por exemplo, pedial. Ok? Belezinha? Certinho, pessoal? Então não se preocupem que depois a gente vai estar fazendo a parte demonstrativa, tá? E vamos estar depois treinando também, ok? Até mais!